ano, tinha uma série que passava na Globo chamada Sob Pressão, já ouviu falar? Já. Parece que era boa, né? Sim, aí tinha um episódio em que o homem precisava submeter-se a uma cirurgia, mas a sua esposa não queria, e seu filho queria que ele passasse. Aí o Uhum. médico ficou num dilema entre a decisão da mulher e do filho. E no final, parece que foi ele que decidiu. No Sim. caso, a esposa nem o filho teria direito de escolher por ele. Veremos a situação, o caso concreto. Vai depender muito do caso concreto. Essa pessoa deixou registrada a sua vontade? Não. Qual é o procedimento específico? X. Qual a consequência de não fazer o procedimento? Quais as repercussões na vida daquela pessoa, se ela fizer ou se ela não fizer o procedimento? É tudo complexo. É complexo, não é fácil. Sim, porque aí o Então, não médico, tem resposta pronta. Vai depender. sim, o Pode filho falar. na série, o filho na série queria obrigar o médico a fazer cirurgia, ameaçando o médico, e do outro lado a mulher falando que ia processar o médico se ele fizesse cirurgia. Por isso que eu trouxe a tona, porque para mim, A situação é essa mesmo, Laís. É isso que acontece no dia a dia. Mas e o médico acaba tendo que escolher. E o que é pior, às vezes o médico ele é responsabilizado e tem que pagar indenização. O hospital tem que pagar indenização para a pessoa. sim, entendi. Tá? Pode, Beleza, vamos continuar. pode. E o enunciado 403 da Quinta Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe o seguinte: lembrando que esses enunciados são interpretações doutrinárias sobre as normas. O direito à inviolabilidade de consciência e de crença previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte. Com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes critérios. Portanto, o que justifica a pessoa se negar a um tratamento mesmo com risco de morte? Para a doutrina que elaborou esse enunciado. É a liberdade de crença, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, no inciso 6 do artigo 5º da Constituição. Então, portanto, mesmo ciente de que se não se submeter ao tratamento, ela vai correr risco de morte ou risco de vida, ela pode se negar a submeter, mas tem que observar alguns critérios. Quais critérios? Primeiro, capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente. Então, capacidade civil plena. Eu quero me negar à transfusão de sangue, mas eu tenho que ser plenamente capaz. 2, ou B, manifestação de vontade livre, consciente e informada. Então, o médico tem que lhe informar quais são os riscos, tem que registrar que foi informado os riscos daquela pessoa não se submeter ao tratamento, e não deve haver uma ameaça, não deve haver uma coação daquela pessoa, e ela vai se manifestar livremente a favor ou contra a submissão ao tratamento. E C, ou 3, oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. E aqui residiu um problema. Em certo momento, as pessoas começaram a negar transfusão de sangue por questões religiosas e filosóficas aos filhos menores. E aí a justiça não aceita. Não aceita. Porque se você quer se negar a um tratamento com risco de morte, é a sua vida. Agora, você não pode impor isso à vida de outra pessoa, mesmo que seja seu filho. Ah, mas meu filho também é testemunho de Jeová. Quantos anos tem seu filho? Tem 10. Ele não é testemunho de Jeová, ele é seu filho. Se você tivesse qualquer outra religião, ele ia com você à igreja ou ao culto. Ele não tem liberdade de escolha ainda. Ele não tem discernimento ainda. Pode ser que com 18 anos, quando ele sair de casa, ele não seja mais vinculado a essa religião. Então você não pode impor isso a ele, porque você está escolhendo a sua religião no lugar da vida do outro. E você pode colocar a sua religião acima da sua vida, não a vida do outro. Então você não pode negar o tratamento ao seu filho, ao seu pai.
a sua esposa, você pode negar o tratamento a você, a mais ninguém, de acordo com o enunciado 403 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ficou claro isso? Muito importante. Sim. Tá, então continuando. Por outro lado, temos também a interpretação majoritária da doutrina, do artigo 15, acerca do artigo 15 do Código Civil. Essa doutrina majoritária entende que ninguém pode ser obrigado a se submeter a tratamento médico cause risco de vida. E cause risco de vida. Então, obrigado a um tratamento médico que não cause risco de vida, você pode ser, mas se aquele causar risco de vida a você, você não pode ser obrigado. Você tem que consentir. No fundo, essas duas interpretações, eu vejo que essas duas interpretações são complementares, elas dialogam, porque são situações diversas. Elas não precisam ser antagônicas. Uma trata de recusa a tratamento quando você está em risco de vida. A outra fala em possibilidade de recusa a tratamento que cause risco de vida. Não necessariamente, quando você está em risco de vida, você vai fazer um tratamento que lhe cause risco. Transfusão de sangue dificilmente resulta em morte, né? Então, as interpretações elas não precisam ser vistas de maneira separadas. Para mim, elas são complementares. Mas, didaticamente, se divide essa doutrina do artigo 15, essa doutrina que trabalha os direitos da personalidade. Mas, para mim, são situações completamente diferentes e são complementares. Continuando. Enunciado 533. O paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou mediato, ou seja, lá na frente, não necessariamente durante o tratamento, salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos que não possam ser interrompidos. Então, se você chega numa situação emergencial, se uma família de pessoas que são testemunhas de Jeová sofreu um acidente de carro, eles perderam muito sangue, eles chegam ao hospital, à emergência, desacordados. Os médicos não têm obrigação de questionar ninguém sobre a transfusão de sangue. É uma emergência, o médico faz a transfusão de sangue. Não tem tempo hábil para questionar. E se ele não faz essa transfusão, inclusive, ele pode ser condenado por responsabilidade e por responsabilidade civil e ter que vir a pagar a indenização para a família, né? Ficou clara a diferença das duas interpretações? Pessoal, estão me ouvindo? Ô, professor, Sim. eu não entendi muito essa parte. Ninguém pode ser obrigado a se submeter a tratamento médico que cause risco de vida. Por que o senhor sublinhou que cause risco de vida? Porque aqui o entendimento é o seguinte: você é um paciente e alguém te informou que você precisa submeter a certo tratamento para salvar a sua vida. Só que o próprio tratamento causa risco à sua vida. E aí, diante dessa situação, diante de um tratamento médico que cause risco à sua vida, você pode se negar. Essa é a interpretação dessa parcela da doutrina. E se o tratamento trouxer risco de vida para você, você pode se negar a cumpri-lo, você pode se negar a fazê-lo, porque você vai correr risco de vida nas duas situações, sem tratamento e com tratamento. Entendi. Para a doutrina anterior, a interpretação do artigo 15 é o seguinte: mesmo se você estiver em risco de vida, você pode se negar a qualquer tratamento. Seja esse tratamento de risco, ou seja esse tratamento um tratamento leve, um tratamento que não traga problema nenhum. Mas você pode se negar a qualquer tratamento. Essa é a diferença. Aí eu posso ser um suicida. Quase. Sim. Quase. Então ficou claro, né? Então, vamos continuar. Sim.
E se o paciente, portanto, ele se nega e não autoriza o tratamento diante de risco de vida, aí o médico ou o profissional ele tem que fazer uma ponderação entre o direito à vida e o direito à liberdade. O magistrado, se houver o ajuizamento de uma ação, igual numa situação semelhante à que a Laís citou lá da série, sob pressão. Uma parte da família quer que a pessoa se submeta a um tratamento e a outra parte não quer. Nós temos uma colisão entre direitos. O direito à vida e o direito à liberdade filosófica ou o direito à liberdade religiosa. Então, nós temos uma colisão entre duas normas de mesma hierarquia. São direitos fundamentais, são direitos da personalidade, se a gente trouxer para o direito civil. E aí, na sentença, o juiz vai ter que explicar que houve um juízo que nós chamamos de juízo de ponderação. Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Para esse parágrafo 2º, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. Então, acontece muito de termos normas conflitantes. E aí o juiz faz uma ponderação dos valores envolvidos que explica que tipo de valorização, qual raciocínio filosófico e jurídico levou ele a escolher uma norma sobre a outra. Por que ele entendeu que deveria acontecer a transfusão de sangue quando os familiares não queriam que tivesse transfusão de sangue para aquela testemunha de Jeová? Por que o juiz decidiu que a pessoa não se submetesse a um tratamento médico respeitando a vontade da família em detrimento de outra parte? Então, o juiz, no caso concreto, ele vai explicar isso. Ele precisa explicar, ele precisa evidenciar. E eu trouxe para vocês algumas decisões que mostram que realmente os juízes têm agido dessa forma, eles têm decidido dessa forma. Então, toda vez que eu trago alguma decisão assim, isso que nós chamamos de jurisprudência. É a jurisprudência que tem determinado sentido, são as decisões reiteradas dos tribunais em certo sentido, em certo caminho. E essa aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala sobre convicção religiosa, sobre transfusão de sangue. E por que nós temos muitas dessas decisões? Porque os hospitais, eles mesmos, os hospitais, começaram a buscar o auxílio do Poder Judiciário para evitar ter que pagar a indenização. Então, o cara era testemunho de Jeová, ele chegou em uma situação complicada no hospital, ele se nega a se submeter ao tratamento médico, parte da família não quer que ele se submeta, parte da família quer que ele se submeta, ele emite uma opinião, mas ali no caso concreto, a situação dele está complicada, não dá para saber se foi uma vontade livre, se ele tinha completa consciência do que ele estava decidindo. E aí vamos supor que o hospital aceite realizar a transfusão de sangue. Realizada a transfusão de sangue, às vezes muitas pessoas ajuizavam a ação contra o hospital pedindo indenização e ganhavam responsabilidade civil. Por outro lado, não se realiza a transfusão de sangue e a pessoa vem a falecer. Uma parcial da família ajuizava a ação contra o hospital querendo indenização e conseguia essa indenização. Então, os hospitais passaram a ajuizar ações, apresentar petições na justiça para que o juiz determinasse ou não se poderia realizar a intervenção médica. Vamos ver isso aqui. O assunto é indenização, responsabilidade civil, dano moral e material, desrespeito à crença religiosa, transfusão de sangue, autora testemunha de Jeová. Então, quem ajuizou a ação foi uma testemunha de Jeová e teve realizado uma transfusão de sangue contra a sua crença religiosa. Não cabimento, intervenção médica procedida tão somente após esgotados outros tratamentos alternativos, prevalência da tutela à vida sobre suas convicções religiosas, recurso não provido. Aqui a gente já consegue entender do que tratou o processo. Essa testemunha de Jeová fez os tratamentos médicos,
pelo que nós entendemos, pelo que nós já lemos aqui da ementa da jurisprudência, houve intervenção médica na tentativa de não realizar a transfusão de sangue, e percebeu-se que essa transfusão de sangue era o último recurso para manter a vida da paciente. E aí o corpo médico, o corpo clínico, realizou a transfusão de sangue mesmo depois de todos os procedimentos, porque era extremamente necessário. Sem a transfusão de sangue, a pessoa provavelmente morreria. E aí essa pessoa ajuizou a ação contra o hospital. Qual foi a decisão? Convicções religiosas que não podem prevalecer perante o bem maior tutelado pela Constituição Federal, que é a vida. E aí, em 2002, essa é uma decisão de 2002, o Tribunal de Justiça de São Paulo compreendia que a convicção religiosa não se sobrepõe à vida. A conduta dos médicos, por outro lado, que se pautou dentro da lei e ética profissional, pois que somente efetuaram as transfusões sanguíneas após esgotados todos os tratamentos alternativos, inexistência, ademais, de recusa expressa a receber a transfusão de sangue quando da internação da autora. Então, aqui a autora não se recusou expressamente a receber transfusão de sangue. E, portanto, os médicos não tinham nenhuma, não foram informados de nenhuma objeção. Então, eles tinham obrigação de fazer essa transfusão de sangue. Ressarcimento, por outro lado, de despesas efetuadas com exames médicos, entre outros, e não merece ser acolhido, posto não terem sido os valores despendidos pela apelante. Recurso não provido. Então, uma pessoa que sofreu uma transfusão de sangue ajuizou uma ação buscando ser indenizada, porque houve o desrespeito às suas convicções religiosas. Vamos ver outra decisão aqui, essa decisão mais recente. 2 anos de diferença, de 2004, mas essa é uma decisão do Rio de Janeiro. Testemunha de Jeová, recusa transfusão de sangue, risco de vida. Prevalência da proteção a esta sobre a saúde e a convicção religiosa. Mormente porque não foi a agravante, senão seus familiares, que manifestaram a recusa do tratamento. Asseveração dos responsáveis pelo tratamento da agravante, de não existir terapia alternativa e haver risco de vida em caso de sua não realização. Eu vejo que isso é comum, na verdade, né? Os familiares ajuizarem uma ação buscando ser indenizados pela atuação dos médicos. Oi. O que é recurso desprovido? Negado? Recurso negado. Tá. Não provido. E como não foi a pessoa que se negou ao tratamento, como eram os familiares que buscavam a negativa do tratamento, que se recusavam a permitir o tratamento, a transfusão de sangue àquela paciente, o juiz entendeu que não deve se aplicar uma indenização, que não deve incidir uma indenização, uma responsabilidade civil. Porque, como nós vimos, quem pode se negar é a própria pessoa sobre a própria vida. Você não pode negar tratamento para outro, só a você. E forçar o tratamento. Se tem negativa expressa da paciente, eu acho que a família não pode forçar um tratamento. Se tiver negativa expressa, consciente, livre. Continuando, esse aqui é um pouco maior, e esse é de 2006. É do DRF4, então aqui já é uma decisão federal, não é mais uma decisão estadual. Um pouquinho maior, né? Vamos ver. A prova produzida demonstrou que a medicação, está aqui no início, lá depois desses 3 pontinhos. A prova produzida demonstrou que a medicação cujo fornecimento foi requerido não constitui o meio mais eficaz da proteção do direito à vida da requerida, menor hoje constando com 10 anos de idade. Então, quem era a paciente aqui? Alguém com 10 anos de idade. Não, na época ela tinha menos. Ela tem 10 anos de idade quando é publicado o acórdão, que é uma apelação, então já está na segunda instância. Portanto, essa pessoa deve ter se submetido a tratamento com uns 4 anos de idade, uns 6 anos. Conflito no caso concreto dois princípios fundamentais consagrados em nosso ordenamento jurídico constitucional. De um lado, o direito à vida, e de outro, a liberdade de crença religiosa. A liberdade de crença abrange não apenas a liberdade de cultos, mas também a possibilidade do indivíduo orientar-se segundo posições religiosas estabelecidas. No caso concreto,
a menor autora não detém capacidade civil para expressar sua vontade. A menor não possui consciência suficiente das implicações e da gravidade da situação para decidir conforme sua vontade. Está pata ali, mas repara. Esta é substituída pela de seus pais, que recusam o tratamento consistente em transfusões de sangue. Os pais podem ter sua vontade substituída em prol de interesses maiores, principalmente se tratando do próprio direito à vida. A restrição à liberdade de crença religiosa encontra amparo no princípio da proporcionalidade, porquanto ela é adequada a preservar a saúde da autora. É necessário porque, em face do risco de vida, a transfusão de sangue torna-se exigível e, por fim, ponderando-se entre a vida e a liberdade de crença, pesa mais o direito à vida, principalmente se tratando não da vida de filho, somente se tratando da vida de filha menor impúber. Em consequência, somente se admite a prescrição de medicamentos alternativos enquanto não houver urgência ou real perigo de morte. Logo, tendo em vista o pedido formulado inicial, limitado ao fornecimento de medicamentos e o princípio da congruência, deve a ação ser julgada improcedente. Contudo, ressalva-se o ponto de vista ao exposto no que tange ao direito à vida da menor. Aqui o juiz decidiu o seguinte: ela é menor, ela não tem capacidade, mas ela é absolutamente incapaz, porque não tem nem 16 anos. Então a vontade dos pais se sobrepõe à dela. Mas não diante de risco de vida por crença religiosa. Porque você só pode dispor da sua própria vida, você não pode dispor da vida alheia. E você não pode sobrepor a liberdade de crença, liberdade religiosa, a sua liberdade de crença, a sua liberdade religiosa sobre a vida de outro, porque são valores com titulares distintos. O direito à vida é da criança, a liberdade religiosa é sua. A criança não tem consciência suficiente para falar em liberdade religiosa. Então, são titulares diferentes. O pai não pode impor a sua vontade, a sua orientação religiosa sobre a vida do filho. É essa, mais ou menos, a ideia. E a Juliana fez um questionamento sobre uma senhora de mais idade. Ô, Juliana, quem que era? Explica melhor para a gente essa situação depois de ter passado por esse caminho até aqui. Qual que é a sua opinião? Explica o caso e dá a sua opinião. Não, na verdade é o seguinte, a minha avó, mãe do meu pai, ela era testemunha de Jeová. Ela era a única na família. A única coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, eu nunca esqueci quando eu era mais nova, meu tio é neurocirurgião, ele é médico. Aí meus primos brincaram. Você sabia que se a vovó precisar de transfusão de sangue, ela não pode fazer por causa da religião? Mas aí eu estava em família na época, no final de semana, na casa da minha avó. Aí o meu tio falou, não, mas eu sou médico, eu autorizo ela a fazer essa transfusão de sangue, eu não vou deixar ela morrer. Mas isso foi a opinião do médico, filho da pessoa, né? Que era minha avó, meu tio. Sim. Então, e eu fiquei escutando aquilo, eu nunca esquecia, porque eu não sabia que o testemunho de Jeová não podia fazer transfusão de sangue, eu descobri por causa da minha avó. E foi isso, ele falou que faria, assim, porque ele é filho dela e tal. E ela nem era tão velha nessa época, não. Ela tinha total consciência, inclusive ela morreu com 93 anos, extremamente consciente, mas não teve transfusão de sangue. Porque o que acontece? Ele, e aí o seu tio, ele está por outro lado, a gente percebe que existe hoje um pouco de um conflito filosófico, religioso, ou de pensamento entre médicos e religião. Muitos médicos não têm religião. Pelo menos a maioria que eu conheço, mais jovens, né? Uhum. E aí os médicos se pautam pela ciência, pela necessidade de salvar a vida da pessoa, ainda mais se é uma pessoa que ela conhece, que o médico conhece, que o médico tem ligação. E isso é desrespeito, isso é um pouco de soberba, um pouco de arrogância da pessoa, do médico. Porque, às vezes, ainda mais em casos de pessoas mais velhas, é mais importante no final de sua vida, você pautou sua vida inteira pelas orientações daquela crença. E no momento em que você se vê quase falecendo, você acredita que você vai encontrar Deus, Jesus, você vai para o paraíso, falecer, é importante que você continue se orientando pela sua crença, porque você já fez isso durante a sua vida inteira. Então você quer se manter na linha
de condução da sua vida estabelecida pela sua orientação religiosa. E você não quer a transfusão de sangue. É a sua vida. E você escolhe, livre Sim. e conscientemente. E a sua liberdade religiosa. Então, quem é Ô, titular? Rodrigo. Só concluir o raciocínio. Então, o titular é a mesma pessoa, da liberdade religiosa e da vida. O médico é um terceiro nessa relação. Ele está decidindo pela vida da pessoa em detrimento da liberdade religiosa e da orientação dela, de crença. Só que não é nem a vida do médico, nem a orientação do médico. Então, o médico não tem esse direito. Se a manifestação de vontade for livre, expressa e consciente da pessoa, se ela tiver capacidade. Tá. Se ela fosse, minha avó já tivesse perdido a consciência, já tivesse mais velha, mais assim, como que diz, assim, caduca, né? E meu tio conseguiria fazer isso, né? Com facilidade. Mas, tiro a verdade, na prática, eu acho que ele conseguiria fazer isso de todo modo. Entendi. Porque ele na prática, ele ia autorizar, ele atuando como... Dificilmente algum hospital não aceitaria a vontade do seu tio, já que é um profissional da área médica. E aí o hospital teria como se livrar da indenização, caso a sua avó pedisse a indenização depois. Ela não ia fazer isso também. Pois é. Com certeza. Então, no caso concreto, eu acho que prevaleceria a vontade do seu tio, se a sua avó não tivesse condições de se manifestar livremente. Entendi. Entendeu? Sim. Mas vocês, como da família, vocês poderiam resistir ao seu tio. Falar, não, tio, não vai submeter porque a vovó nunca quis. Poderia. Sim. E aí você vai pedir para o hospital registrar isso e tentar. Só que é complicado, né? E você vai na justiça pedir para que sua avó não se submeta a uma transfusão de sangue, sabendo que ela pode vir a falecer. Não, a família toda ia ser a favor dela ficar viva. Todo mundo ia brigar para ela se receber a transfusão de sangue. Porque não é a vida deles, né? Porque não é a vida deles. Normalmente é assim. É verdade. Então, continuando. Obrigada, viu? Nada. Professor. Pois não. E se reverter a situação, no caso, a pessoa, ela quer se submeter a um tratamento justamente para ela poder tirar a sua vida? Por exemplo, pedir um médico para inserir nela uma eutanásia. Isso. Aí o que acontece? É proibido no Brasil. O que nós temos como permitido não é pelo direito penal, ele é moralmente aceito, e porque o Conselho Federal de Medicina já elaborou uma resolução sobre o assunto. É a ortotanásia, Laís. É deixar de aplicar o tratamento a uma pessoa que já está em situação irreversível e vive artificialmente. O Conselho Federal de Medicina elaborou uma resolução permitindo que se deixasse de prolongar a vida da pessoa. Mas a pessoa viva, em condições, consciente, respirando sozinha, sem depender de aparelhos, ser aplicado uma injeção letal, isso é crime no Brasil. Entendi. Entendeu? Então, continuando. Ainda sobre o corpo, outro tema polêmico, ou a indisponibilidade do corpo, é a submissão à perícia médica. A pessoa pode escolher não submeter a uma perícia médica, e o problema são as repercussões dessa não submissão à perícia médica. Se a perícia médica é fundamental para a decisão de um caso, do caso concreto, de um processo, quando você não se submete, você reforça a tese da pessoa no polo contrário, no outro polo. Exemplo muito, muito evidente de que esse é o entendimento do direito brasileiro são aquelas situações de investigação da paternidade. Se estamos diante de investigação de paternidade, você se recusa a submeter a perícia para investigar se você é o pai ou não da criança, há uma presunção de que você, então, é o pai. E você é meio que punido por não se submeter a essa perícia. Está lá previsto, essa perícia está prevista no artigo 232 da Lei 8.560, uma lei antiga, relativamente antiga, de 92. A recusa da perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. O que o legislador falou aqui?
eu queria produzir uma prova. Qual? Que ele é o pai. E ele se recusou. Se ele se recusou, vou considerá-lo como pai. É a previsão do artigo 2º-A da mesma lei. Esse é o artigo 232 do Código Civil, o artigo 2º-A sobre alimentos. Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, se você se nega a submeter ao exame de investigação de paternidade, vai surgir a presunção de que você é o pai. E é por isso que você não quis fazer o exame, porque ali, então, ficaria cabalmente provado que, de fato, você é o pai. E sua tese iria por terra. Surge, portanto, essa presunção. Mas ela não é absoluta, porque o magistrado tem que analisar todo o conjunto probatório, todo o contexto probatório trazido aos autos pelas duas partes, ou pelas partes envolvidas, se for 3 ou 4. E se você, portanto, você tem esse direito de se recusar à perícia médica, porque é uma intervenção sobre o seu corpo, mas saiba que vai surgir a presunção de que você é o pai daquela criança e você vai ter que arcar com os alimentos. Ok? Então, assim, ninguém é obrigado a submeter a esse exame médico, mas surge a presunção de prova em contrário, de prova contrariamente à sua presunção de se ver negado como o pai. Por último, transplante de órgãos. Tem uma lei específica sobre transplantes, é a Lei 9434 de 97. É um tema também sensível e que tem muitas previsões constitucionais. Como vocês perceberam, dentro do direito dos direitos, ou do estudo dos direitos da personalidade, em diversos momentos da aula, nós falamos sobre Constituição, sobre previsão constitucional, e não sobre previsão do Código Civil. Porque é como se o direito civil trouxesse para a sua regulamentação específica direitos fundamentais ou direitos garantidos pela Constituição. E aí, o direito civil trata sobre eles. Mas quando o direito civil trata sobre eles, ele se submete às previsões constitucionais, porque a Constituição prevalece sobre o Código Civil. Por isso que a gente estuda e fala tanto sobre Constituição em nossas aulas. Essa parte de direito da personalidade. Artigo 199 da Constituição. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, esse transplante de órgãos, a Constituição previu que ele pode ocorrer com alguns requisitos, por exemplo, não ser comercial, e ele demandava uma lei própria, porque o parágrafo 4º do artigo 199 fala: a lei disporá sobre as condições e tal. Que lei? É a lei 9.434 de 97, que é a lei dos transplantes. E quando nós vamos fazer um transplante ou uma doação, a gente pode fazer essa doação em vida ou em morte. Primeiro, vamos analisar a doação em vida. Como ocorre a doação em vida? Como é o consentimento para a doação de órgãos em vida? Isso é regulado por essa lei própria, essa lei 9434. O parágrafo 4º do artigo 9º é que dispõe, fala o seguinte: o doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. Então, precisa ser escrito? Não necessariamente. Porque o parágrafo 4º fala em preferencialmente por escrito e diante de testemunhas. Mas pode ser verbal. Pode ter sido averbado por outra pessoa. Então, uma outra pessoa registra sua declaração oral, sua declaração verbal. Você, plenamente consciente, você verbaliza aquela sua vontade, você manifesta aquela sua vontade também
ao entrar no hospital. Não necessariamente tem que ser por escrito, mas preferencialmente por escrito, diante de testemunhas. Então, testemunhas vão assinar aquela sua declaração e você vai estabelecer quais são os tecidos, os órgãos ou a parte do corpo que você vai permitir que sejam retirados. Os hospitais têm protocolo para isso. Eles registram que você, tal idade, plenamente consciente, livremente, se dirige àquele hospital para fazer a doação de tal e tal tecido, de tal e tal órgão, com o objetivo de doar para não sei qual pessoa, explica qual é a pessoa, e daí em diante. É assim que acontece. Vamos ver o caput. O caput é o corpo, é a cabeça do artigo, o artigo 9. É permitida à pessoa juridicamente capaz, então tem que ser juridicamente capaz, dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º desse artigo ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial dispensada essa em relação à medula óssea. Isso aqui é muito importante, já vimos como. Pode ser por escrito, os hospitais têm um protocolo para isso, ou pode ser verbal. Só que você fazer essa disposição em vida pode te prejudicar de certa forma, na verdade vai limitar a sua vida. Então não é completamente livre a disposição dos órgãos e dos tecidos em vida. Você tem que dispor deles querendo ajudar certas pessoas especificamente. Quais? Cônjuge, parente consanguíneo, cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo até o 4º grau. Até o 4º grau. A gente vai ver qual grau é esse. São primos, se não me engano. São os primos. E se você quiser auxiliar, ou se você quiser fazer aquele transplante para salvar a vida de outras pessoas, você busca autorização judicial. Então, até seus primos não precisa de autorização. A partir desse grau de parentesco, ou então, se não tiver nenhum grau de parentesco, e não for seu cônjuge, não for seu companheiro, ou somente um amigo, você vai precisar de autorização judicial. É o que fala o artigo 9. E até quando eu posso revogar essa minha intenção de doar parte do meu corpo? Até o momento em que iniciar a cirurgia, até o momento da intervenção. Tudo bem, você criou uma expectativa gigantesca na outra pessoa que vai receber o transplante, mas você pode se arrepender, você tem o direito de retificar, de alterar a sua disposição, a sua doação, até o momento da intervenção. E se a pessoa que for relativamente incapaz, deve ser ouvida. Se ela tem entre 16 e 18 anos, ou nas outras situações de capacidade relativa, pode acontecer sim, de ser ouvida essa pessoa. Tá? Só um minutinho. Então, continuando. Esse relativamente incapaz, ele deverá ser ouvido, deverá ser respeitada a sua vontade. Vamos ver qual que é a opinião da doutrina das jornadas de direitos civis. A doutrina alega que o artigo 14, parágrafo 1 do Código Civil, fundado no consentimento informado, não dispensa o consentimento dos adolescentes para doação de medula óssea, por aplicação analógica dos artigos 28, parágrafo 2º do ECA. Então, para a medula óssea, não é dispensado a oitiva do adolescente, não só para a medula óssea, para outras situações também, para outras doações também, tem que ser ouvido esse relativamente incapaz, afinal, é o seu corpo. E quais órgãos poderiam ser doados? Não são todos. Você não pode doar seu coração. Se você doar seu coração, você morreu, né? Então, quais são os órgãos passíveis de doação? Tem a previsão aqui do parágrafo 3º do artigo 9º. Para simplificar, são órgãos duplos ou partes de órgãos ou tecidos que não acarretem risco de vida ao doador. Partes de órgãos ou tecidos, mesmo sendo um órgão único, que não acarrete risco de vida ao doador. A ideia geral aqui é qual? Que essa doação em vida, você vai continuar vivo depois da doação. Você não pode fazer uma doação e morrer. Você vai doar, e ao doar, você tem que continuar vivendo.
Então, esses órgãos que você vai doar tem que ser um órgão duplo, então você consegue continuar a sua vida, mesmo que não seja uma vida normal, mas com apenas um dos órgãos, rim, pulmão, não sei, córnea, não sei questões técnicas, se você consegue doar um pulmão, se você consegue doar um rim, eu sei que você consegue, mas um pulmão, não sei. Mas são órgãos duplos. A córnea, você tem 2 olhos, é um órgão duplo. Ou parte de órgão ou tecido que não acarreta em risco de vida ao doador. Então, portanto, o coração você não pode doar, porque se você doar seu coração, você não tem para substituir. Então, tem que ser órgão duplo. E não tem que causar risco, não pode causar risco de vida ao doador se for um órgão único. Você pode doar parte dele e você tem que conseguir continuar vivendo com a outra parte, com o restante. Como nós vimos o artigo 9º no seu caput, na sua cabeça, na parte principal do dispositivo, estabelece alguns destinatários. Então, quando em vida, você pode doar para algumas pessoas somente. A regra geral é que você vai poder doar apenas ao seu cônjuge ou companheiro, ou até parentes de 4º grau, porque é uma relação sentimental muito forte, é uma relação muito próxima, familiar, entre essas pessoas, e se justifica essa doação em vida. Excepcionalmente, você pode doar para outras pessoas, da família, ou mesmo que não sejam da família, dos amigos, desde que você consiga a autorização judicial para tanto, desde que você consiga, portanto, uma decisão do juiz, uma decisão do Poder Judiciário. Superada, a gente trata da doação pós-mortem. E se na doação em vida a autorização é da própria pessoa, sem dúvida, na doação, essa autorização vai ser do falecido ou da família. E pode, e acontece muito, de existir um conflito entre a vontade da família e a vontade daquele que veio a falecer. E cabe ao magistrado, novamente, fazer uma ponderação e examinar alguns elementos do caso concreto. O que primeiro nos fala a legislação civil, o que fala o Código Civil no seu artigo 14? Fala o seguinte: é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. O artigo 14 tratou da disposição da própria pessoa. É válida com objetivo científico ou altruístico, então com objetivo de análises científicas, de estudos, ou altruístico para doação dos órgãos à disposição do seu próprio corpo depois da morte. É você mesmo fazendo essa doação. E o enunciado 277, interpretando esse artigo 14, dispõe que o artigo 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo, objetivo científico ou altruístico para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares. Portanto, a aplicação do artigo 4º da Lei 9434 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial doador. Então, há uma comparação aqui entre o artigo 14 do Código Civil e o artigo 4º da Lei de Transplantes. Lembrando que a Lei de Transplantes é de 97, então ela é anterior ao Código Civil. E o que o artigo 4º prevê? Prevê que essa retirada de órgãos e tecidos ou partes do corpo de pessoa falecida para transplante depende da autorização do cônjuge ou parente. Depende da autorização do cônjuge ou parente. Esse cônjuge ou parente tem que ser maior de idade, vai ter uma prevalência da linha sucessória, então ascendentes prevalecem sobre os descendentes de 1º grau prevalecem sobre os descendentes de 2º grau, a vontade dos filhos, portanto, prevalece sobre a vontade dos netos. Diego. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas se a pessoa casou, ela já é emancipada. Ela pode responder, não? Você falou que só se for assim, maior de 18 anos, o cônjuge. Tá. Se a pessoa, aqui pode ser uma reticência sobre pode ser uma, como é que fala?
uma reiteração dessa ideia. Ou tem dupla interpretação. Se ela já é casada, ela é emancipada, então ela já é capaz. Mas como a lei especificamente fala em maior de idade, pode-se entender que é um requisito próprio, mas eu acho que não. Eu acho que prevalece aqui a ideia de ser capaz. Porque ela já emancipou, ela casou, ela pode responder por isso. Se ela casou, ela pode ser considerada, sim, como capaz. Tá. E como a lei é anterior ao Código Civil, pode ser que existia divergência na época dessa legislação de 97 para o Código Civil de 1916, e aí poderia fazer sentido na época. Tá, hoje não, né? Hoje, não. Obedecida a linha sucessória. Oi! A Aline está querendo entrar na sala de aula. Ela teve problema, acho que ela saiu. Pediu para você aceitá-la, por favor. Aqui está parecendo que ela já está na sala para mim. Ela está me pedindo Eu já aqui para consegui você... entrar, Rose. Obrigada. Ela já entrou. Consegui agora, obrigada. Obrigado, Rose. E então vai depender da autorização do cônjuge ou parente maior de idade. E aqui, a verdade, Juliana, esse maior de idade pode se aplicar também ao parente. Então, o parente maior de idade. Considerado a autorização. Entendi, pode ser um filho, né? Maior de idade, sim, pode ser um filho. Sim. O neto. Tá. Obedecida a linha sucessória, isso é importante. Então, na linha sucessória, você vê quem está mais próximo e quem está mais distante de receber o patrimônio do falecido, e ela vai prevalecer também para a opinião dos transplantes. Reta ou colateral até o 2º grau, inclusive, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Então, essas pessoas vai se seguir aquela ordem que a gente entende como natural. O companheiro, o cônjuge e os filhos têm prevalência. E se não tem filho, os pais da pessoa também vão poder opinar sobre essa Ô, Rodrigo, e se for o cônjuge e o filho? O cônjuge é a esposa do 2º casamento, o filho do primeiro. Qual que vai conseguir ter prevalência? A esposa que tá, ou o filho do primeiro casamento? Complicado. É difícil? É difícil. É difícil. E provavelmente vão ter que batalhar na justiça para saber qual que vai prevalecer. Entendi. Porque vai depender das circunstâncias. Se existe outras comprovações, se existe mais de uma testemunha afirmando que a pessoa queria doar ou não, vai depender das circunstâncias concretas. Tá bom. Então, quem serão os destinatários destes órgãos? Da pessoa que faleceu. A gente já viu que quando a pessoa está em vida, ela indica o destinatário. Ela só vai fazer para destinatários específicos. Uma vez que ela faleceu, esse órgão vai uma fila de transplante. Você não pode escolher o seu destinatário. Em vida, é diferente. Você faz ao cônjuge ou parentes até o 4º grau, sem necessidade de autorização judicial. Se uma pessoa além desse 4º grau de parentesco, aí você busca uma autorização judicial e normalmente você consegue e faz a doação. Já a doação em morte, ela entra para uma fila de transplante. Você não pode estabelecer para quem você quer transferir aquele órgão depois que você falecer. E quais são os requisitos, portanto, da doação pós-morte? O consentimento do falecido ou da família. 2, elaboração de diagnóstico de morte encefálica, registrada por 2 médicos não participantes da equipe de transplante. Então, o médico que não participa da equipe de transplante tem que ser um médico isento daquela relação de transplante. Se o falecido era juridicamente incapaz, a autorização vai ser de ambos os pais ou dos responsáveis legais. Se ele era relativamente incapaz, vai ser ouvido anteriormente. Então, se o falecido tinha menos de 16 anos, vamos ouvir os pais ou os responsáveis legais. Se ele tinha entre 16 e 18 anos, ele vai ser ouvido anteriormente. Se é uma pessoa portadora de necessidades especiais, vai ser ouvida também. Se uma pessoa é não identificada, falece como indigente, você não vai remover os órgãos daquela pessoa. E se for uma pessoa que não, por exemplo, ficou relativamente incapaz, igual o Schumacher, ele ficou relativamente incapaz um tempo, não foi? E ele não tenha decidido antes. Quem decide se ele, no caso dele morrer?
no caso dele falecer... Porque ele é um relativamente incapaz, não é? Quando ele sofre um acidente e perde a consciência? Sim, sim. Só que, naquele momento, a incapacidade dele é quase absoluta. Então, não tem como ouvi-lo, tecnicamente. Aí vai ser autorização do cônjuge e dos filhos, dos pais. A família tem que entrar em um consenso. Se não entrou, não sei se vale a pena, quando em caso de doação de órgãos, criar tanto atrito para a pessoa faleceu e para doar órgãos, para terceiros que você não conhece, já que isso aqui entra na fila de transplante. Ok. Obrigada, professor. Mas se entrar, Juliana, eu entendo que a vontade dos cônjuges, do cônjuge e dos filhos prevalece sobre a dos ascendentes, pela linha sucessória. Então, a vontade do cônjuge e dos descendentes prevalece sobre o dos pais daquele falecido. Okay. Se tiver oposição entre um cônjuge e ascendentes, aí teremos que analisar melhor o caso concreto, a documentação, se em algum momento alguma testemunha relata, se alguém do corpo médico chegou a ter uma conversa, e daí em diante. Ok. É sempre mais complicado no caso concreto. E essa mudança de posicionamento, de exigir a expressa autorização para a doação, é um pouco criticada pela doutrina. Criticada, quando eu digo que não é criticada como vista como ruim, não, necessariamente não. A ideia é que agora, hoje, atualmente, no direito civil brasileiro, existe o princípio do consentimento afirmativo em relação aos transplantes. Ou seja, o consentimento tem que estar claro e expresso, o consentimento da pessoa que vai doar. E anteriormente, uma lei de 2001, antes do Código Civil, previa que o consentimento era presumido. Se a pessoa não expressava que não queria doar, ela era uma doadora. Então a situação era inversa. Ela não tinha que expressamente consentir. Era o contrário, ela tinha que expressamente negar ser doadora de órgãos. E houve uma mudança. Qual que é a justificativa para essa mudança? Um temor de erros médicos propositais e também da formação de quadrilhas de transplante de órgãos. Existem essas quadrilhas. Parece ficção, mas elas existem. E o pior é que se o consentimento fosse presumido, talvez esse fluxo fosse maior, porque a pessoa não precisaria expressar o consentimento, ela já consentia por estar viva. Era o contrário, então ela teria que ir elaborar, declarar que não queria de forma alguma ser uma doadora. Era mais complicado, menos pessoas iriam atrás dessa declaração. E se todo mundo virtualmente fosse doador de órgãos, alguns médicos com dificuldades financeiras ou mal intencionados poderiam fazer parte dessas quadrilhas de transplante de órgãos e receber um certo valor para deixar alguém morrer. Esse era o problema. Esse foi um debate sério na elaboração dessas normas do Código Civil. E chegou-se à conclusão que era melhor modificar para evitar uma comercialização destes órgãos. Pessoal, a gente encerra aqui o direito ao corpo, vivo e morto. Vocês querem fazer um intervalo? São 10 para as 11 e a gente faz um intervalo até 11h10? Até 11h15. Até 11h15. Ok, professor, ótimo. Beleza, então. Daqui a pouco a gente retorna. 11h15 a gente retorna, vai até mais ou menos meio-dia e meio. Um abraço. Até mais.